parte do colesterol o fígado libera na corrente sanguínea para os tecidos utilizarem, e a outra parte é feita a bile e é armazenado na vesícula biliar, tá? Uh, a bile, ela é a base de colesterol e ela é liberada no intestino delgado, mais especificamente no duodeno, para que eu possa degradar estruturas lipídicas para facilitar a absorção pelo intestino. Essa bile, junto com o quimo, vai percorrer todo o intestino, e aí entre a região do jejuno, o final do jejuno, e o íleo, que é a parte final, já se ligando com o intestino grosso, nessa região, a bile ela é reabsorvida. Ela é reabsorvida, volta para o fígado, só que ela vai ser reabsorvida misturada com outros nutrientes. E aí o fígado, que for colesterol, manda para fazer bile de novo ou libera na corrente sanguínea, tá? Se eu tiver muito colesterol presente, parte desse colesterol ele tende a se acumular nos meus vasos sanguíneos, e a outra parte força o fígado a produzir mais bile do que deveria, tá? A minha vesícula biliar, ela, ao invés de acumular com maior quantidade de bile, eu começo a ter a formação de cálculos biliares. Tá? O que é cálculo biliar? Quando eu tenho grandes quantidades de colesterol armazenadas na vesícula biliar, eu começo a ter formação de estruturas sólidas no sistema parecido com a formação dos cálculos renais. Tá? A pedrinha do rim, ela é formada assim no rim também, a gente vai ver quando for falar do sistema renal, que é o próximo tema, só que ela é formada em sua grande parte por cálcio e sódio. Aqui, na vesícula biliar, eu vou ter a formação por colesterol. Se eu começo a concentrar muita bile numa região só, o colesterol começa a petrificar e forma os cálculos biliares. E aí eu entro na pergunta, eu não lembro quem que foi que fez a pergunta, sobre a inflamação na bile, tá? A inflamação na bile não, na vesícula biliar. A inflamação na vesícula biliar, ela acontece justamente pela formação dos cálculos biliares, que são formados por quantidades excessivas de bile e colesterol armazenados aqui, ó, na vesícula biliar, tá? E é aí que a galera precisa fazer cirurgia para remoção da vesícula biliar. Consequentemente, isso compromete a absorção de gordura e lipídio. Essa pessoa precisa fazer um acompanhamento e um tratamento à parte para que ela não perca os nutrientes, necessários os nutrientes necessários para poder fazer a digestão de lipídios, tá? E aí, a Maria Fernanda falou, professor, eu não estou entendendo a bilirrubina, tá? Então, o excesso de colesterol na forma de bile vai ser liberado na vesícula biliar, além da formação de cálculo biliar, que é quando eu tenho a formação desses cálculos na vesícula biliar, preciso remover ela fora. A bilirrubina é o seguinte, o fígado, os glóbulos vermelhos ou as nossas hemácias, os glóbulos vermelhos velhos, os glóbulos vermelhos que eu não vou utilizar mais, são processados pelo fígado. Tá? O fígado, ele degrada esses glóbulos vermelhos e forma um líquido alaranjado, que é a bilirrubina. Essa bilirrubina vai ser liberada junto com a bile, só que ela vai ser liberada nas fezes, ela vai ser defecada junto com o nosso bolo fecal, tá? Então, a bilirrubina, ela é o produto final da degradação de glóbulos vermelhos ou de hemácias pelo fígado, glóbulos vermelhos velhos, que já não conseguem mais fazer a sua função de transporte de oxigênio adequadamente, tá? Eu posso, no exame de sangue, verificar, por exemplo, a concentração de bilirrubina para poder observar
seja a função hepática, ou seja, outros sistemas no meu organismo, a resposta sanguínea, a produção de célula sanguínea, papapá. Ela não é utilizada nos exames para diagnóstico, mas ela é um dos indicadores. Se eu tiver alteração na concentração de bilirrubina, eu posso ter algum problema hepático associado. Ela sinaliza, e aí eu preciso investigar a condição do meu fígado, tá? Então a bilirrubina é só hemácia degradada que o fígado libera junto com a bile para que o intestino libere junto com as fezes, né? Possa defecar do nosso corpo junto com as fezes. E o colesterol excessivo, ele vai passar pelo nosso sistema digestivo também junto com a bile. O colesterol vai todo para ser formado, para poder formar bile. Se eu tiver colesterol em excesso, além de eu acumular na parede das minhas artérias, eu também posso acumular esse colesterol na minha bile, criando cálculos biliares ou pedrinhas na bile, e aí eu preciso fazer cirurgia para remoção da vesícula biliar. Aqui, ó, é o finzinho do meu intestino delgado. O íleo, que é a região que se conecta com o intestino grosso. Tá? Mais especificamente, a região do cólon do intestino grosso. Então, o esvaziamento do intestino delgado para o intestino grosso decorre em virtude da válvula iliocecal. Tá? Da mesma forma que eu tinha esfíncter superior e inferior no esôfago, e eu tinha o piloro dividindo o estômago do duodeno, aqui eu também tenho uma outra região responsável por controlar a passagem de quimo de um setor do meu corpo para outro. Tá? Então, em se tratando de intestino delgado e grosso, quem faz esse controle é o esfíncter iliocecal. Então o quimo chega até essa região, estimula o esfíncter iliocecal, o esfíncter iliocecal relaxa e o quimo passa em direção ao cólon, tá? O contato do quimo com o esfíncter iliocecal faz com que eu tenha a passagem, com que eu tenha o estímulo para relaxamento do esfíncter iliocecal e a passagem do quimo do intestino delgado para o intestino grosso, tá? E aí, no intestino grosso, eu terei uma função semelhante à do intestino delgado. Só que no intestino delgado, preferencialmente, eu vou fazer a absorção de nutrientes para o meu metabolismo. Então, eu vou fazer a absorção de lipídio, de proteína, de carboidrato, de alguns íons, de água. Aqui, efetivamente, eu vou só reabsorver água e íons, tá? Então, sódio, cálcio, potássio e água eu vou reabsorver aqui. Como eu falei anteriormente, os enterócitos estão presentes no intestino delgado, também no intestino grosso, e eles são responsáveis por absorver e liberar água no quimo, para que o quimo possa para que eu possa absorver toda a água que eu puder, mas também para que ele possa estar devidamente hidratado para facilitar a passagem do quimo pelo meu intestino quando eu for fazer a minha peristalse, tá? Minha contração peristáltica. Aqui é a mesma coisa, só que aqui o quimo, quando ele entra em contato com o intestino grosso, ele deixa de se chamar quimo e ele passa a se chamar bolo fecal, tá? O intestino grosso, ele vai ter a função de armazenamento de bolo fecal e absorção também, tá? Então ele absorve água e alguns íons e também armazena esse bolo fecal. O que isso quer dizer? Com base no nosso tempo de digestão, da deglutição até a absorção do intestino delgado, passando pelo estômago, a gente tem um trabalho de digestão de aproximadamente 8 horas, entre 6 a 8 horas em média, tá? O bolo fecal aqui no intestino grosso, ele vai passar mais tempo.
Ele vai passar mais tempo, ele vai passar aproximadamente de 48 a 72 horas, aproximadamente. Varia de pessoa para pessoa, mas ele vai demorar mais ou menos esse tempo, tá? Até que eu possa fazer a minha defecação, até que eu possa fazer o meu cocôzinho. Então, hoje é quarta-feira. Deixa eu ver, 72, 48, 24. É possível, por exemplo, que a defecação que a gente faz hoje seja do que a gente comeu segunda ou até mesmo do que a gente comeu domingo. Tá? Ele permanece todo esse tempo no intestino grosso, para que eu possa, como eu falei para vocês, o nosso organismo ele é mão de vaca pra caramba. Ele vai aproveitar até o último fio de cabelo dos alimentos. Beleza? Então, com base nisso, demora mais tempo da passagem do bolo fecal pelo intestino grosso até que eu possa fazer a minha defecação, tá? O cólon, mas aqui eu tenho a região perdão, aquela hora eu falei da ligação do intestino delgado com o intestino grosso na região do cólon, mas é a região do seco, tá? O cólon é a região mais superior aqui em cima. Eu tenho a divisão dele ascendente, transverso, descendente. E sigmoide. O cólon vai ter como funções, como eu falei para vocês, absorção de água e de eletrólitos, tá? E aí, quando eu estou falando de nutriente provenientes do meu alimento, vou usar o termo eletrólitos. Se eu estiver falando do trabalho celular, tá? Dentro da célula, através das membranas, aí eu chamo de íon, mas aqui eu vou chamar de eletrólito. E aí eu tenho a absorção da água e de outros íons e armazenamento do bolo fecal até que eu faça a defecação dele, tá? Eu tenho diversas bactérias, na verdade eu tenho o que a gente chama de flora bacteriana, presentes no intestino grosso. Essas bactérias não saem do intestino grosso e nem podem sair do intestino grosso, senão presentes em outra região do meu corpo eu posso gerar uma infecção. E essas bactérias são justamente responsáveis por atuar na absorção de nutrientes e metabolismo de resíduos presentes nas fezes para que eu possa ter a geração de outros nutrientes que o organismo vai produzir. Como assim? Assim como as nossas células, que para produzir energia utilizam o nutriente ou utilizam oxigênio e libera gás carbônico como, como substrato final, essas bactérias também vão reabsorver determinados resíduos da minha alimentação, absorver, metabolizar, produzir nutrientes para a gente, e o produto final, o cocôzinho dessas bactérias, pode sair na forma de resíduos celulares, pode sair na forma de outras substâncias, ou até mesmo bactérias mortas presentes no nosso bolo fecal. Então, a gente reaproveita tudo mesmo, tá? Daqui a pouco eu vou falar da composição do bolo fecal, mas o bolo fecal, a composição final dele vai ter muita água, né? Apesar de eu reabsorver tudo que eu podia, vai ter muita água, dentre outras substâncias, inclusive a substância que dá a coloração amarronzada do bolo fecal, e bactérias mortas também, tá? Então essas bactérias presentes no intestino grosso são fundamentais para que eu possa ter uma boa absorção de nutrientes e também para facilitar a função fisiológica do meu intestino, para deixar o bolo fecal numa consistência, numa condição fácil para que eu possa transportá-lo pelo meu intestino grosso sem ter nenhum problema de defecação, sem que haja nenhum tipo de ressecamento ou sem que haja nenhum outro problema que me impeça de fazer a defecação. Até porque se eu tiver problema com o processo de defecação, eu tendo a acumular maior quantidade de bolo fecal no meu intestino grosso, tá? Aqui no intestino grosso, eu vou também ter uma movimentação e uma atuação semelhante
a do intestino delgado, tá? Eu também terei contrações segmentares, tá? E aí, no caso, eu vou chamar elas de raustrações. E eu também terei movimentos semelhantes à peristalse, que aqui eu vou chamar de movimentos de massa, tá? Que é a minha peristalse acontecendo para que eu possa movimentar o meu bolo fecal pelo intestino. Então, as raustrações vão ter uma função semelhante às contrações segmentares do intestino delgado, para que eu possa ter mais contato com o bolo fecal e absorver esses nutrientes. E os movimentos de massa ou movimentos propulsivos são os movimentos peristálticos, que vão movimentar o bolo fecal pelo meu intestino grosso. Tá certo. Oi. Não é exatamente uma dúvida, é uma curiosidade que eu tava vendo esses dias. Eu não sei o nome certo, mas é conhecido como lombriga, que fica no intestino. O que ela causa no nosso intestino? Ela. Ai, meu Deus do céu. Não é Escherichia coli. Ah, agora você me deixou curioso, vou ter que procurar o nome dessa lombriga, o nome científico dela. Não é Escherichia coli. Temos a solitária ascaridíase. Ascaridíase, achei aqui, ó. Quer dizer, eu não vou mostrar não, porque, enfim, eu acho que assim, a gente tem que ser curioso, mas algumas coisas podem não ser legais a gente ficar observando, ainda mais em aula, né? Vamos lá, voltar para a aula aqui. Ascariádise. Ela é. Opa, compartilhei errado. Ela é um verme absorvido na minha alimentação, seja na água que eu bebo, seja na comida que eu como. Na maioria das vezes ela vem pela água. Que quando eu faço a digestão desse vermezinho, ele tá pequeno. Na maioria das vezes ele tá em ovinhos. Ele se desenvolve e cresce no meu intestino. E aí ele vai tentar se alimentar do que está presente no meu intestino. Quando não, ele não tenta se alimentar da parede do intestino. Tá? Então é um verminho mesmo, um organismo mais simples, presente na água ou no alimento que não foi devidamente higienizado, esterilizado, processado. Nós ingerimos esse ovinho, os ovinhos dela. Os ovinhos quebram, ela nasce e ela vai se desenvolvendo no meu intestino, tá? E aí eu vou precisar consumir antibióticos e outros medicamentos para que eu possa matar esse verme e expelir ele na defecação, ou pelo menos para que eu possa, de alguma forma, expeli-lo na defecação, tá? Ele é comum em animais, é muito comum um pet da gente às vezes ter verminho. A gatinha da minha mãe, um tempo atrás a gente teve que dar a medicação para ela poder expelir esses vermes. Eles atrapalham a nossa digestão. A gente pode comer o que a gente quiser, que como ele está presente no intestino, ele pode se beneficiar e se alimentar do quimo e do bolo fecal. E quando não, ele passa também a beliscar, mordiscar a parede do intestino, que é aí onde nós passamos a ter infecções e inflamações, e é aí onde eu tenho que entrar com tratamento para tirar ele do meu intestino. Quer dizer, se eu notar tanto Nossa, que nome complicado. Deixa eu colar de novo aqui o nome dele. Deixa eu colar o nome da lombriga aqui de novo. Ascaridíase. Tanto a ascaridíase quanto a solitária. Tem outra verminho também, chama solitária. A ascaridíase é a lombriga, a solitária é um outro. Tanto a ascaridíase quanto a solitária, elas têm que ser expelidas do organismo, de um modo geral. Mas vem na água ou vem na comida. Vamos falar da circulação porta-hepática. Aqui é rápido. Professor, Oi. Quando tem uma solitária, quando isso é uma solitária, ela, tipo, tem que ser removida por cirurgia, né? Porque ela Depende, tem uma extensão maior, né?
Dependendo da solitária, tamanho dela, dá para remover por medicação, mas na maioria das vezes é por cirurgia. Dá para remover por medicação, dá para fazer tratamento, mas dependendo é por cirurgia, porque ela tem um problema. É diferente da eu vou falar lombriga porque eu esqueci o nome de novo. Ascaridíase. Diferente da ascaridíase, a solitária ela tende a aderir mais na região que ela tá e o corpo dela é feito para ser segmentado. Então ela quebra dentro do intestino, dependendo da maneira como você tenta remover tudo. Se ela tiver já muito evoluída, você precisa fazer remoção cirúrgica. Dependendo do tamanho, em alguns casos, é muito comum as pessoas tomarem algum tipo de medicação, se ela tiver menor, e ela sai nas fezes, tá? Mas diferente da lombriga, que vai essencialmente sair nas fezes com tratamento, dependendo da situação que tiver a solitária, tem que fazer cirurgia sim, porque se vocês forem olhar algumas imagens microscópicas, na cabeça dela, ela tem umas garrinhas e ela adere, protuberâncias, né? E ela adere no tecido. E aí ela adere, se liga ao tecido e aí você tem mais dificuldade de só com a peristalse colocar ela para fora, entendeu? Mas ela é tão séria quanto. Vamos lá, circulação porta-hepática. Aqui é o seguinte, como nós vimos no primeiro semestre, eu tenho dois lados, duas vias da minha circulação sanguínea. Eu tenho a circulação arterial e a circulação venosa, o sistema arterial e o sistema venoso. Tá? O sistema arterial, o sistema que nutre os meus tecidos, e o sistema venoso, o sistema que recolhe dióxido de carbono e recolhe outros metabólitos dos tecidos, leva de volta para ser bombeado novamente para o coração. Tudo aquilo que for gás, eu vou fazer troca gasosa pelo sistema respiratório. Então, todo dióxido de carbono e outros gases que estiverem presentes no meu sangue, eu vou levar até o sistema respiratório para poder liberar na atmosfera e adicionar oxigênio. E tudo que for sólido, ou grande parte do que for sólido, vai ser filtrado pelos rins. Tudo é filtrado pelos rins, tá? Tem uma coisa ou outra que é processada no fígado, como foi o caso das hemácias, mas tudo o que passa pela corrente sanguínea é filtrado pelos rins. Então, íons como cálcio, sódio, potássio, magnésio, água em grande quantidade, carboidratos, e aí no caso do glicose, né, que fica na circulação. E aqui no fígado, o sistema é o mesmo, tá? A diferença é, eu tenho uma circulação direta do sistema digestivo que antes de ir para o coração passa pelo fígado, tá? E aí do fígado vai para o coração, tanto que quando nós olhamos aqui na figura da esquerda, eu tenho uma continuidade da veia cava, tá? Então o que acontece? Eu tenho o sistema venoso presente no intestino delgado, no intestino grosso e no meu estômago, e o sistema arterial. O sistema arterial, ele leva sangue arterial, sangue oxigenado para fazer a nutrição dos tecidos, e o sistema venoso retira os catabólitos presentes nos tecidos, tá? Então, o meu estômago, obviamente, o tecido muscular liso vai fazer metabolismo para que eu possa fazer contração e relaxamento e a função do estômago. Então, eu vou liberar dióxido de carbono, vou liberar outras substâncias que o sistema venoso recolhe, passa pelo fígado, do fígado vai para o coração. No intestino, além das substâncias que o tecido da parede intestinal pode liberar, intestino delgado e grosso, eu vou ter também a abrangência para dentro da minha circulação, para dentro das vilosidades, tá? Na luz, na parede interna do meu intestino, tá? Então, tudo que é absorvido não, tudo que é absorvido
pelo sistema intestinal, pelo sistema digestivo de nutrientes, tá? Então, todos os nutrientes presentes nos meus alimentos, carboidratos, lipídios, proteínas, íons, água, eles serão absorvidos pelos capilares venosos presentes nas velocidades da parede do intestino. Então, vem por esses capilares venosos, vai subindo toda a sedimentação de vênulas e veias, sai pelo sistema porta-hepática e vai para o fígado. Lipídios, tá? Eu vou ter a absorção e o transporte pelo sistema linfático e proteínas e carboidratos pelo sistema porta-hepático, pela própria corrente sanguínea do sistema venoso que liga o intestino ao fígado. E aí, quando esses nutrientes chegam no fígado, como nós já comentamos no sistema endócrino, sistema endócrino, que nós falamos da função da insulina e do glucagon, o fígado, ele faz o gerenciamento dos meus nutrientes. Toda a proteína que chega até o fígado vai para a manutenção dos tecidos, tá? Uma coisa ou outra de proteína utilizada para produção de energia, o resto vai para a manutenção dos tecidos. Carboidratos, o que eu puder armazenar na forma de glicogênio eu armazeno, o que eu for utilizar eu libero na forma de glicose na corrente sanguínea. E o excedente, que eu não consegui armazenar na forma de glicogênio, vira lipídio e eu armazeno nas células adiposas do meu tecido adiposo. Lipídio, ou eu repasso para os tecidos, ou eu armazeno no tecido adiposo, tá? Professor, e quando a pessoa tem esteatose hepática, que é um acúmulo de gordura no fígado? Quando a pessoa tem esteatose hepática, quer dizer que o fígado está absorvendo tanta gordura e não está dando conta de repassar essa gordura para os tecidos e essa gordura está acumulando entre os hepatócitos. Tá? E aí, consequentemente, o fígado não é feito para armazenar gordura, gera inflamação tecidual, gera morte celular, gera fibrose hepática, e aí eu vou tendo dano no meu tecido hepático até eu desenvolver a evoluir da esteatose hepática para a cirrose ou para outras doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas. Tá? Mas a função do sistema porta-hepático é isso, é absorver e transportar os nutrientes do meu sistema digestivo para o fígado, e a função do fígado é gerenciar esses nutrientes. Ele só armazena pequenas quantidades de glicogênio, o excedente ele manda para os músculos. Se eu estiver precisando de glicose, eu libero glicose na corrente sanguínea para os tecidos, se não, eu pego esse glicogênio, transformo em lipídio e armazeno nas células adiposas. Proteína vai para os tecidos e lipídio, o que eu precisar na forma de ácidos graxos livres eu libero na corrente sanguínea, o que eu não for usar, armazeno no tecido adiposo. Bom, vamos lá então. Então eu vou falar do reflexo de defecação. Porque a defecação ela acontece por reflexo também. Eu posso fazer força e posso contribuir? Posso. Mas aquela vontade que dá, aquela dorzinha, aquela pontadinha que a gente faz acontece por reflexo. Tá? Como que acontece por reflexo? Como nós vimos, eu tendo a acumular e armazenar fezes no meu intestino grosso, mais especificamente na região do cólon, e enviar essas fezes em pequenas quantidades pelo cólon descendente sigmoide até chegar o reto. O reto é a via final do sistema digestivo. A partir dali, mundão aberto aqui, ar puro do lado de fora. Então, quando as fezes chegam no reto, é para eu fazer defecação, é para eu expulsar essas fezes do meu organismo, tá? Então, as minhas fezes passaram por todo o segmento do intestino grosso, absorvi tudo que eu podia de água, reaproveitei tudo que eu podia de nutriente, e aqui vai chegar um bolão grande, estranho, escuro. Quando as fezes chegam no reto, eu tenho estimulação do músculo retal, tá? Eu tenho também, com estímulo do músculo retal, eu respondo com sinais nervosos
pelas estruturas que fazem a inervação do meu intestino grosso. E aí o intestino grosso começa a fazer contrações para poder movimentar as fezes até o reto, tá? Então eu tenho contrações de massa pelo colo descendente, pelo colo sigmoide, até as fezes chegarem no reto. E aí, no caso, quando chega no reto, o esfíncter anal no reto, o esfíncter anal externo, que também é uma região muscular que vai ter uma função semelhante ao piloro, que a gente já comentou, ao esfíncter esofágico inferior superior, esse esfíncter anal interno relaxa. Eu também tenho o relaxamento do esfíncter anal externo, porque é um segmento, o meu reto, como nós vimos aqui, ó. Ele é um pedaço, tá? Ele não é uma região só. Então eu tenho esfíncter anal interno e esfíncter anal externo. Eu tenho o relaxamento desses dois esfíncteres e a minha defecação. Faço o meu cocô, tá? Esse é o reflexo intrínseco de defecação. Além disso, como eu falei anteriormente, aqui eu estou falando da função do sistema digestivo isolada, tá? Além disso, como eu falei para vocês em outras aulas, eu tenho o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático atuando para modulação das minhas funções dos órgãos internos. Sistema nervoso autônomo simpático, só relembrando, ele é utilizado quando eu preciso ter gasto energético ou quando eu estou fazendo atividade física quando eu estou estressado. E aí eu vou otimizar a função do sistema circulatório e respiratório, ou seja, a função do coração e a função do sistema respiratório. E o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai atuar nos períodos em que eu preciso fazer reposição energética, na hora que eu estou descansando. Então ele vai atuar fortemente sobre o sistema digestivo, sobre o sistema renal e sobre o sistema reprodutor, tá? Falando do sistema digestivo, além da função que a própria inervação do intestino tem para a defecação, eu tenho também a atuação do sistema nervoso autônomo parasimpático. Quando as fezes também chegam no reto, além do estímulo que eu passei anteriormente, eu tenho distensão das paredes retais, né? E aí, claro, quando as fezes chegam no reto, elas tendem a pressionar a parede retal para poder caber mais fezes. Essa distensão da parede retal emite sinais para o sistema nervoso central, que responde com uma resposta pelo sistema nervoso autônomo parasimpático para aumentar as ondas peristálticas já presentes no intestino grosso, no cólon descendente, sigmoide e em direção ao reto. Tá? Então, as primeiras contrações peristálticas começam pelo reflexo intrínseco, e aí com o estímulo do sistema nervoso autônomo parasimpático, elas se intensificam, elas aumentam, e aí eu posso relaxar o esfíncter anal interno e externo, e poder fazer a minha defecação, tá? Eu tenho esses dois estímulos justamente para que eu possa defecar toda a quantidade necessária de fezes possível, consequentemente atuando para estimular maior quantidade e maior intensidade da peristalse para movimentar essas fezes pelo meu intestino grosso, tá? Então, as minhas fezes no reflexo intrínseco de defecação são movimentadas no intestino grosso com reflexos peristálticos, só que é uma peristalse mais fraca, mais leve. E aí com reflexo parasimpático, essa peristalse ela aumenta de velocidade e aumenta a força, para que eu possa movimentar e pôr para fora todas as fezes presentes no meu intestino. E é assim que a gente faz o cocô da gente. Aí vocês vão falar, professor, mas quando eu vou fazer cocô, eu não sento e saio automático, dependendo da situação, eu preciso fazer força. Tá? Eu preciso principalmente fazer contração dos músculos abdominais e aumentar a pressão no meu abdômen. Sim, você precisa fazer isso, tá?
Durante a defecação, eu tenho outros estímulos, além do estímulo nervoso sobre o intestino grosso, para ele poder fazer peristalse e movimentar o bolo fecal, que contribuem para que eu possa ter a defecação, tá? Inspiração profunda, fechamento da glote, contração dos músculos da parede abdominal. Só aqui, ó, quando eu puxo o ar, fecho a minha glote e faço a contração dos músculos do meu abdômen, eu já aumento a pressão interna dentro do abdômen. Só que eu já aumento essa pressão. E aí, consequentemente, relaxamento do assoalho pélvico. Então, a posição que eu sento, a nossa pelvis, ela tá posicionada de uma maneira para facilitar a articulação do fêmur com o acetábulo e, consequentemente, favorecer a nossa deambulação. Quando eu me sento no vaso, a minha pelve abre, ela se projeta, e isso facilita a projeção do reto e, consequentemente, facilita a sua abertura, o seu relaxamento, para que eu possa fazer a defecação mais fácil, tá? Então, a posição de defecação que nós fazemos no banheiro é uma posição que facilita a defecação em relação à posição ortostática, tá? Aí tem uma galera na internet que comenta sobre qual que é a melhor posição para você defecar, que na verdade é com você apoiando os joelhos. Eu não vou entrar nesse mérito específico, né? Eu acho que aí talvez entraria mais em cinesiologia do que em fisiologia humana até. Aqui a gente vai tentar entender o mecanismo, como funciona, tá? E falando do funcionamento do mecanismo do sistema digestivo para defecação, além do reflexo intrínseco e parasimpático de defecação, eu também tenho expiração profunda, fechamento da glote, contração dos músculos abdominais, relaxamento do assoalho pélvico e projeção dos esfíncteres internos e externos do reto posteriormente ou para baixo, para que eu possa facilitar a minha defecação, para que eu possa fazer o meu cocô, tá? E a diarreia? A diarreia, como eu comentei anteriormente, se eu tiver qualquer substância ou qualquer organismo presentes no meu sistema digestivo que sejam tóxicos, ou seja, que não pertençam àquela região, o meu sistema, o meu intestino delgado e grosso vai iniciar as contrações peristálticas mais rápidas e mais intensas, justamente para que eu possa acelerar a minha defecação, tá? Então, sempre, quando eu tenho diarreia, tem alguma coisa errada comigo. Eu comi alguma coisa estragada, ou eu tenho algum outro agente químico ou biológico presente no meu sistema digestivo que está atrapalhando a minha digestão. Para o meu organismo evitar que esse agente tóxico possa prejudicar as funções intestinais, ele acelera as contrações peristálticas para movimentar o quimo do intestino delgado para o intestino grosso, e no intestino grosso ele estimula o reflexo de defecação, para que eu possa colocar aquela substância fora do meu corpo o mais rápido possível, tá? Então a diarreia, ela vai atuar como um mecanismo de limpeza do meu organismo, tá? Além disso, também, se eu tiver substâncias mais ácidas que o normal, se por algum motivo, por exemplo, eu tiver a passagem de suco gástrico além do necessário para o intestino, ou se eu tiver a presença de substâncias ácidas no meu alimento, ou se eu tiver mais ácidas que o normal. E aí, quando eu falo mais ácidas, eu estou falando de você consumir alimentos mais ácidos por um período maior de tempo. Ou se eu tiver alimentos excessivamente gordurosos, tá? Tem isso também. A mucosa do meu intestino, os eritrócitos. Hoje é legal, que mata é o nome que a galera dá para as coisas. Enterócitos, eritrócitos não. Os enterócitos no meu intestino,
eles são responsáveis por absorver e liberar água e outros íons, outros elétrons, para ter absorção de líquidos e também para facilitar o transporte do meu quimo pelo intestino delgado. Se eu tiver a presença de alguma substância tóxica, esses enterócitos vão liberar água e eritrócitos justamente para lubrificar esse quimo e para facilitar a passagem do quimo pelo meu intestino delgado e pelo meu intestino grosso. Então aqui é por isso que a diarreia ela tem uma consistência menor do que a defecação comum, ela é mais mole, tá? Por quê? Porque os meus enterócitos propositalmente vão liberar água no intestino delgado para deixar o quimo mais líquido possível, para fazer um bolo fecal mais líquido possível e facilitar a sua ejeção, facilitar a sua defecação, tá? E aí a diarreia, se eu tiver com alguma substância indevida no meu sistema digestivo, ela acelera a minha recuperação. Entretanto, como eu libero grandes quantidades de água, principalmente pelos enterócitos, eu também fico desidratado, tá? Eu perco mais água do que eu deveria no sistema digestivo. O sistema digestivo ele não é feito para filtragem de água. Quem faz a filtragem de água é o sistema renal. Se eu tiver água em excesso no meu corpo, quem vai excretar essa água é o sistema renal. Aqui o sistema digestivo ele só absorve. Ele só libera água para a formação das fezes, nas fezes, quando eu tenho diarreia. Quando eu tenho alguma substância que provoca diarreia, para que eu possa acelerar a minha defecação. Tá? Para terminar esse pedaço um pouco nojentinho da nossa aula, hoje a aula tá complicada, a gente tá falando de verminho, tá falando de diarreia, tá falando de vômito, mas a gente esquece a imagem visual e tenta entender o mecanismo, porque a gente vê como o nosso organismo, por maior a merda que a gente faça na vida, ou não, né, a gente pode também ser vítima de algum alimento, alguma intoxicação alimentar, ele consegue ainda tentar se proteger. Ele tenta se proteger. Tá? Vômito, né? A gente falou da diarreia, vamos falar então do vômito, da projeção superior do alimento, quando eu tenho uma situação também de intoxicação alimentar, ou se eu tiver alguma patologia ou algum fator afetando o meu sistema vestibular, tá? Essa é a última parte que nós vamos ver em neuro. Não sei se vocês já tiveram isso com a Lilia, mas assim, dentro do meu ouvido, lá dentro do meu ouvido, além do aparelho, dentro do aparelho auditivo, eu tenho uma estrutura chamada sistema vestibular. Essa estrutura, né, ela vai captar informações visuais e informações auditivas para fazer a manutenção do nosso equilíbrio, tá? Então, através de informações visuais e auditivas, o meu corpo consegue se localizar onde ele está no espaço e qual que é a posição dele no espaço. E a partir daí, dá os comandos motores para que eu possa posicionar o pé, posicionar a minha perna, posicionar meu braço e manter meu equilíbrio, beleza? O vômito, por si só, ele é um reflexo que ocorre para a expulsão forçada do meu conteúdo gástrico, do conteúdo que eu estou digerindo no sistema gastrointestinal, tá? E aí o que acontece? Eu tenho aqui no bulbo um centro para fazer o controle também daquilo que é passado do meu sistema digestivo. O nome não é centro do vômito, tá? Não tem um nome específico, mas aqui eu tenho estruturas que coordenam o equilíbrio e que fazem o monitoramento do sistema digestivo.
Essa região, que nós vamos chamar aqui de centro do vômito, ela é responsável por iniciar a resposta do vômito, caso necessário, tá? Como assim? Se eu tiver substâncias ou elementos tóxicos presentes na minha alimentação, se eu tiver bactéria, ou se eu tiver qualquer outra substância em excesso no meu organismo, e aí eu ressalto aqui o excesso de álcool, que o meu organismo não vai conseguir processar e está em excesso na minha circulação sanguínea, eu estimulo essa região no bulbo e ela desencadeia o reflexo do vômito, tá? Além dessa região, se eu tiver qualquer descoordenação na região do sistema vestibular, mais especificamente numa estrutura chamada labirinto, eu vou desencadear uma resposta no centro de vômito presente no bulbo, e a partir daí eu também posso iniciar o reflexo do vômito. Então, se eu tiver álcool ou outras substâncias químicas e tóxicas em excesso, qualquer tipo de intoxicação alimentar, ou se eu tiver estímulos excessivos no sistema vestibular, essas três respostas eu começo o meu reflexo do vômito. Então é por isso que quando eu estou rodando, do lado para o outro e paro, me dá ânsia. Dependendo da pessoa, a pessoa vomita. É por isso que quando eu vou num parque de diversões, agora não tem mais o Play Center, quer dizer, faz tempo já que não tem mais o Play Center, infelizmente, mas quando tinha o Play Center, ou no Hopi Hari, que a galera aqui vai muito pro Hopi Hari, dependendo do brinquedo que eu vou, eu posso ter ânsia de vômito, tá? Por quê? Porque se eu fizer movimentos muito bruscos ou movimentos contínuos por muito tempo, eu desoriento o meu sistema vestibular e desencadeio o reflexo do vômito no bulbo. Ou então, se eu comer alguma coisa que não me caiu bem, ou se eu encher muita lata no fim de semana, também desencadeio o reflexo do vômito, tá? E como é o reflexo do vômito? Eu tenho peristaltismo inverso no intestino delgado em direção ao estômago, tá? O conteúdo do intestino delgado volta pelo estômago muito pouco, quase nada. O que, na verdade, esse peristaltismo ele acontece do estômago pelo intestino delgado em direção ao intestino grosso e do intestino grosso em direção ao reto, tá? No reflexo de vômito, eu inicio peristaltismo em direção ao estômago, pouca coisa volta pelo estômago, mas muito pouca coisa mesmo, até porque o piloro impede isso. O conteúdo que está dentro do estômago, ele permanece no estômago, ele não vai para o intestino. Esse peristaltismo inverso do intestino, ele impede que esse conteúdo siga para o intestino. Na verdade, o intestino força na mão contrária. Eu tenho relaxamento do piloro e do estômago. O meu sistema respiratório começa a fazer inspiração forçada para aumentar a pressão intraabdominal, justamente para aumentar a pressão sobre os meus órgãos digestivos, para facilitar a projeção do conteúdo alimentar do estômago pelo esfíncter. Lembra que no esfíncter eu tenho no esôfago eu tenho dois esfíncteres, tá? Para pressionar o conteúdo estomacal pelo esôfago. No esôfago eu tenho dois esfíncteres, esfíncter esofágico inferior e esfíncter esofágico superior, tá? Quando eu tenho relaxamento do piloro do estômago, eu estimulo o peristaltismo inverso do intestino delgado em direção ao estômago, o esfíncter inferior do esôfago se abre, o esfíncter superior do esôfago também se abre, e aí eu tenho peristalse do estômago para o esôfago e do esôfago em direção à boca, tá? E aí eu tenho a expulsão do conteúdo gástrico. Como eu falei, dependendo da situação, alguma coisa do duodeno também, mas muito pouco. E aí eu acabo vomitando, tá? Então, excesso de substâncias tóxicas, intoxicação alimentar, ou alterações na percepção do sistema vestibular, duodeno passa a fazer peristalse inversa em direção ao estômago, piloro e estômago relaxam,
relaxamento do esfíncter esofágico inferior, esfíncter esofágico superior. O estômago faz peristalse movimentando o quimo em direção ao esôfago. O esôfago faz peristalse movimentando o quimo em direção à faringe. Da faringe para a boca a gente faz a expulsão, faz o vômito. Beleza? Quando eu tenho só ânsia de vômito, esse processo se desencadeia todinho, só que o esfíncter esofágico superior se mantém fechado, que é aquela sensação que dá na gente quando parece que a comida vem aqui e volta, a comida vem aqui e volta. Então, na verdade, um pouco dela está indo, mais a peristalse em direção ao esfíncter esofágico superior que está acontecendo, tá? Quando eu tenho ânsia de vômito, o esfíncter esofágico superior se mantém fechado, só na ânsia. Se a ânsia passa, o conteúdo gástrico que está se projetando em direção ao esôfago volta para o estômago. Se a ânsia não passa, nós temos o vômito. Professor, eu não lembro se você comentou sobre isso quando a gente estava vendo cardio, mas o sono que a gente tem depois do almoço, ou quando a gente come, é por causa do estímulo do sistema do parasimpático e inibição do simpático? Sim, sim. É a atuação do sistema nervoso autônomo parasimpático e inibição do simpático. Quando eu tenho a atuação do sistema nervoso autônomo parasimpático e inibição do simpático, eu libero uma substância chamada melatonina no meu cérebro. E é essa substância que começa a dar a sensação de sono, obrigando o meu organismo a repousar, se manter parado, para que eu possa direcionar a circulação sanguínea para o sistema digestivo. Tá? Tem isso também. Atuação do sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, leve produção de melatonina e redirecionamento da circulação sanguínea para o sistema digestivo. Quando eu estou fazendo atividade física, boa parte do sangue vai para os músculos e falta para o sistema digestivo. Quando eu paro e quando eu estou fazendo a digestão da minha comida, boa parte da circulação vai para o sistema digestivo. Justamente porque eu vou precisar da atuação do sistema porta-hepático. À medida que eu aumento o fluxo sanguíneo do sistema digestivo em direção ao fígado, em direção ao coração, o débito cardíaco precisa se manter. A quantidade de sangue que chega no coração é a quantidade de sangue que precisa sair, tá? Então, por eu ter esse redirecionamento do fluxo, por ter atuação do sistema nervoso autônomo parasimpático e uma leve produção de melatonina, que é produzida em maior quantidade quando está escuro, mas quando eu estou fazendo digestão também eu libero uma quantidade bem pequena, é quando dá sono. E aí no intestino grosso, aqui ó, no esfíncter iliocecal, no intestino grosso eu faço absorção de água e de alguns eletrólitos. E eu tenho também a função de armazenamento do meu bolo fecal para absorver tudo que eu posso e também para que eu possa depois fazer a minha defecação. Várias bactériazinhas presentes no meu intestino grosso, como eu falei anteriormente. Essas bactérias vão continuar processando, degradando e digerindo o meu bolo fecal e liberando substâncias absorvidas pelo meu fígado que podem servir para o meu organismo. Tá? Dentre elas, alguns íons, mais água, alguns gases que eu vou expelir também no sistema respiratório. Faço as contrações de massa, ou contrações peristálticas também, como preferirem. E aí o meu bolo fecal segue em direção, passa pelo colo descendente, colo sigmoide e vai em direção ao reto. E aí no reto eu tenho reflexo intrínseco e parasimpático para que eu possa fazer a minha defecação.
Vamos continuar falando de digestão, só que agora nós saímos da função motora nervosa do sistema digestivo e vamos falar da função química ou da função bioquímica do sistema digestivo, tá? Só tomar uma aguinha antes, a gente já continua. Nós nos alimentamos porque nós não produzimos os nutrientes que nós precisamos. Tá ligado ali ao microfone. Sempre esqueço o microfone desligado, agora eu lembrei de voltar. Nós não produzimos os nutrientes que nós precisamos, de jeito nenhum. Tá? Então eu preciso pegar esse ambiente, esses nutrientes de fora do meu corpo. E aí é onde vem o meu ranco. É por isso que nós comemos a nossa fruta, a nossa salada. E aí nessa salada, eu tô falando de verdura, tô falando de legumes. É por isso que nós comemos os nossos grãos, comemos glicose, outros tipos de carboidrato proveniente de fruta. E é por isso que nós comemos alguns outros alimentos que têm lipídios, que têm óleo, que têm gordura, tá? Para que eu possa fazer a nutrição do meu organismo. Aí agora nós vamos começar a conversar um pouco, não muito, um pouco só, com o conteúdo que está sendo passado em bioquímica. Beleza, então vamos lá. Vamos falar então da digestão de cada nutriente para depois falarmos do seu metabolismo. Como assim a digestão? Como eu falei anteriormente, todos os órgãos do sistema digestivo têm uma função: deixar o nutriente no menor tamanho possível para facilitar a absorção desse nutriente pelo intestino delgado. Tá? Então, eu não consigo fazer passar pelo enterócito um pedaço de pão inteiro. Eu preciso mastigar esse pão, eu preciso passar ele pelo suco gástrico, para o suco gástrico degradar esse pão no menor tamanho possível. Eu preciso liberar suco pancreático em cima desse pão, para ele ficar num tamanho ideal, para quando eu estiver tendo contrações segmentares, eu entrar em contato o máximo possível com esse alimento e absorver esse alimento. Tá? Carboidrato, como o próprio nome diz, é um composto uma substância composta por carbono, hidrogênio e oxigênio, e é uma substância que, quando degradada, nos fornece energia na forma de ATP. Tá? Nós falamos majoritariamente da glicose, que é o carboidrato que nós mais encontramos no nosso organismo, tá? Só que eu não tenho só a glicose como carboidrato. Eu tenho a frutose, proveniente das frutas, a galactose, a lactose, mais especificamente, proveniente do leite, a sacarose, que pode estar inserida em algumas frutas, em alguns amidos, a celulose, que vai estar em algumas plantas, em algumas verduras, alguns legumes, tá? Como eu falei anteriormente, a celulose, nós não conseguimos digerir ela igual nós digerimos a glicose, por exemplo. A glicose eu consigo degradar ela bonitinha, eu degrado ela na primeira fase sem usar oxigênio, que é a fase glicolítica ou anaeróbica. Depois sobra um pedacinho de glicose, eu degrado utilizando oxigênio de novo, que é a fase aeróbica do meu metabolismo, que a gente vai ver nas próximas aulas também. E com a celulose eu não consigo fazer isso. Frutose, galactose e sacarose eu também consigo digerir no meu organismo, mas majoritariamente, na maioria dos alimentos, na maioria dos alimentos do nosso dia a dia, arroz, macarrão, deixa eu ver outra fonte de carboidrato. Alimentos provenientes de farináceo, né, que provém de grãos,
A gente tem muito em mente o trigo, mas a aveia, aquela que a menina do Gilberto Gil fala pra caramba, que virou até meme, linhaça. Você pode trocar não sei o que por linhaça, você pode trocar, sei lá, seu namorado por linhaça. É um meme da hora. A linhaça, diversos grãos liberam carboidrato, tá? E aí, quando eu olho para o carboidrato, de início, ele é um sacarídeo, tá? E esse sacarídeo, ele tem diversos tamanhos, tá? Quando eu tenho o carboidrato na sua menor forma, na forma mais básica, eu tenho o que eu chamo de monossacarídeo, tá? É a menor forma molecular de um carboidrato, é um monossacarídeo. Só que assim, o monossacarídeo ele é que nem um tijolo. Eu consigo ligar ele com outros monossacarídeos e trazer outras formas de carboidrato. Por exemplo, os disacarídeos e polissacarídeos são carboidratos com vários monossacarídeos ligados entre si. Disacarídeo, eu tenho 2 monossacarídeos ligados, e de 3 sacarídeos para cima eu chamo de polissacarídeos, tá? E aí quando eu ligo um monossacarídeo ou mais entre si, eu chamo de polimerização, que é a união dessas duas estruturas. Por isso, quando eu falo só de monossacarídeo, eu falo que ele é não polimerizado, quer dizer que ele não se ligou a outro monossacarídeo ou a outra estrutura de carboidrato, tá? Disacarídeos e polissacarídeos, eu tenho vários monossacarídeos ligados entre si. Então, o ideal, eu consigo absorver, dependendo da situação, alguns disacarídeos e polissacarídeos, só que o ideal é que o meu carboidrato esteja na forma de monossacarídeo para que eu possa facilitar a minha absorção intestinal. Tem que estar na forma de monossacarídeo, tá? Então, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer a digestão dos meus carboidratos no organismo? Então, a amilase que eu libero na saliva, a ação do suco gástrico sobre os carboidratos, o suco pancreático, tá? O que eles vão fazer em maior ou menor quantidade? Hidrólise de carboidrato, tá? Como eu falei para vocês, quando eu utilizo o sufixo lise, eu estou falando da quebra, da degradação de uma estrutura. Hidro ou hidrólise, eu estou utilizando hidrogênio ou um composto de hidrogênio para quebrar essa estrutura. Nesse caso, eu vou utilizar a enzima que faz a hidrólise, ela vai utilizar uma molécula de água para separar uma ligação entre esses disacarídeos e polissacarídeos, tá? Então vamos imaginar que eu tenho vários monossacarídeos ligados com ligações de carbono entre si. As enzimas, e aí eu estou falando das enzimas porque depende da substância que eu estou utilizando. Se for a amilase, é uma enzima. Se for a tripsina ou a quimiotripsina, é outro tipo de enzima. Mas o que elas vão fazer? Elas vão pegar uma molécula de água. Ai, minha caneca não aparece ali. Pegar uma molécula de água. Vão pegar essa molécula de água. Vão hidratar essa ligação de carbono e vão desfazer essa ligação de carbono. E aí eu separo um monossacarídeo do outro, tá? E aí, claro, eu não faço... Aqui eu não vou entrar em detalhes do processo químico exato, porque não é nosso objetivo. Aqui o que eu quero que vocês entendam é o que é o carboidrato, a menor forma de carboidrato ideal para absorção pelo meu organismo é no formato de monossacarídeo. Se eu tiver disacarídeos ou polissacarídeos presentes no alimento, eu vou ter polissacarídeo no pão, vou ter polissacarídeo no arroz, vou ter polissacarídeo na lasanha. Ou quando eu estiver fazendo a minha digestão, tanto a amilase quanto a tripsina e a quimiotripsina,
Não, a tripsina e a quimotripsina fazem digestão de proteína. Deixa eu só dar uma olhada aqui, colar rapidão para não falar errado para vocês. A tripsina, a quimotripsina e a carboxipolipeptidase fazem de proteína amilase. A amilase pancreática. Então, tanto a amilase que eu libero na saliva quanto a amilase pancreática, a amilase, de um modo geral, é quem vai fazer a minha digestão de carboidrato. Então, o que a amilase vai fazer? A amilase, ela vai pegar uma molécula de água e vai fazer a separação dessa ligação de dois monossacarídeos ou mais entre si. E aí está na forma de monossacarídeo isolado, meu intestino consegue absorver com mais facilidade. Beleza? Outros carboidratos, como eu falei anteriormente, aqui eu falei do carboidrato genérico, de modo geral. Tipos específicos, o mais encontrado vai ser a glicose, mas eu tenho o açúcar, que é um disacarídeo que eu encontro a sacarose, perdão, que é um disacarídeo que eu encontro especificamente na cana-de-açúcar. A lactose, que eu encontro no leite, no leito de morte, lactose. A lactose que eu encontro no leite e o amido que eu vou encontrar em alguns grãos, tá? O amido vai estar muito presente nos grãos. Algumas raízes também, dependendo, batata, gengibre, mandioca. A mandioca, aliás, tem bastante amido. Mas a sacarose, a lactose e o amido, além da glicose, são os outros carboidratos mais presentes na minha alimentação. Além disso, eu posso ter a amilose, o glicogênio, né? O glicogênio, principalmente se eu comer um alimento de origem animal, ou determinados alimentos preparados, principalmente bolo, pão, alimentos que eu preparo na cozinha utilizando outros ingredientes, pode ter alguma quantidade de glicogênio concentrada. Álcool, o álcool tem uma grande quantidade de carboidrato. O álcool tem uma grande quantidade de carboidrato e o nosso organismo gasta uma quantidade de energia muito grande para metabolizar o álcool. É por isso que grandes quantidades de álcool presente no organismo fazem com que eu tenha ressaca e com que eu sinta fraqueza também, tá? Por quê? Porque eu vou... primeiro que no processo de absorção do álcool eu perco muito líquido, principalmente na excreção, e eu preciso de muita energia proveniente de outras fontes, provenientes de glicose que já tem no meu organismo, proveniente de lipídio, para que o meu fígado possa processar esse álcool, transformar esse álcool em glicose, apta para que eu possa reaproveitar no meu organismo, tá? Então é muito custoso para o meu organismo o processamento do álcool. Nós gostamos? Nós gostamos, mas muito faz mal. O ácido lático, ou lactato, vai ser um tipo de carboidrato. Eu comentei... eu não falei de metabolismo com vocês, né? Quando eu falar de metabolismo, eu só falei que a gente libera o lactato em situações que eu estou fazendo atividade física com um grande esforço físico, tá? Que ele pode indicar a falta de oxigênio. E o ácido pirúvico também, ou piruvato, que é um tipo de carboidrato. Eu vou falar melhor desses dois caras quando a gente for falar de metabolismo. Acho que próxima aula a gente vai falar de metabolismo, tá? E tem também a celulose, que foi um carboidrato que eu comentei anteriormente, que eu tenho presente em muitos alimentos, maioria deles grãos, né, alimentos de origem vegetal, origem não animal, né, mas nós não conseguimos fazer a digestão da celulose. As nossas amilases não conseguem fazer hidrólise da estrutura da celulose igual eu consigo fazer com a lactose, igual eu consigo fazer com a glicose, com a sacarose. Então a celulose ela fica inteira na sua forma disacarídica ou polissacarídica. O meu intestino não consegue absorver e eu libero ela nas fezes.